Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também Colégio Criativo de Marília. O nosso Mundo da Criança de hoje chega para falar de um assunto muito importante e muito atual, né? A gente vai falar um pouco sobre os riscos das doenças pós-enchente lá no Rio Grande do Sul. E ele já está aqui, ó, professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, para falar sobre esse tema tão importante. Diga lá, doutor, muito boa noite. Então, Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Mais uma sexta-feira, graças a Deus, cá estamos para falar sobre saúde. E saúde de quem? Saúde das nossas crianças, dos nossos filhos. Hoje o assunto é de preocupação, mas nós temos que abordar porque há muitas consultas em relação a esse tema. Doutor, o que vai acontecer depois dessa enchente lá no Rio Grande do Sul? Quais são as doenças que podem ocorrer? Oxalá não aconteça, mas podem acontecer doenças importantes, graves, em que há novamente um potencial de risco de mortalidade aumentar lá no Rio Grande do Sul, depois que as águas baixarem, depois que as enchentes pararem. Então, o nosso tema de hoje, como você bem mencionou, senhor Marco Vinícius, riscos de doenças no Rio Grande do Sul pós-enchente, pós-inundação. O que é que vai acontecer com a saúde dessas pessoas? Qual é o potencial de risco? É isso que nós vamos abordar ao longo deste programa nessa sexta-feira. Muito feliz que estamos aqui com você, Marcos, para falar sobre os assuntos do momento. E o momento é essa triste situação que vive o Rio Grande do Sul. Mas antes, Marcos, da gente iniciar, eu sempre peço um hiatozinho para você para fazer um comercial. E o nosso comercial é sobre essa festa, muito próxima a gente, Festa Retrô. Quem está patrocinando isso, Francisco? O Rotary Club e o IACE. O IACE é o Instituto Amigo das Crianças Especiais. Quanto esse grupo de pessoas, comandados pelo Daniel Spila, estão trabalhando em função das crianças especiais. Vamos corresponder a esse trabalho que é incessante, é bem entusiasta, é bem legal e, acima de tudo, Marcos Vinícius, um assunto, uma equipe que deixa transparência naquilo que faz, se esforça para mostrar transparência naquilo que acontece. E o Rotary Club não precisa falar. Grandes amigos, pessoas ao longo dos anos com participação importante nesse apoio à criança. E Festa Retrô, Marcos, dia 25 de maio, agora, próximo. Olha, você, mamãe, papai, a vovó, é uma festa lá que as pessoas vão dançar, cantar as suas músicas, senhor Marco Vinícius. Anos 60, anos 70, anos 80, anos 90. Tô fora dessa, hein, cara? Mas você está convidado, Marcos Vinícius, assim como os nossos telespectadores, a festejar com a gente. Bom, eu vou lá festejar e aí, qual é o resultado? O resultado, gente, é que vocês vão permitir com que crianças acometidas de câncer, que são cuidadas pela ACC, cuidados com as crianças que têm um acometimento neurológico lá do Amor de Criança. Então, são crianças que precisam do teu apoio. E aí, outras entidades aí serão beneficiadas com a receita deste baile show. Vão colaborar, vão participar. O espaço potencial, gente, precisa muito dessas coisas. Tem lá as crianças com o transtorno do espectro autista. Então veja, crianças com câncer, crianças com paralisia cerebral, crianças com transtorno do espectro autista. É a nossa sociedade organizada dando apoio. É o projeto Amor de Criança lá na Universidade de Marília que dá todo o apoio. É o pessoal da Associação das Crianças com Câncer, a ACC. Olha, gente, crianças necessitadas, crianças que precisam.
Então a gente faz uma festa lá agradável, legal, bem organizada, vocês vão ver. Muito bem organizada. E aí você tem a oportunidade de, comprando uma mesa, estar colaborando com essas crianças que tanto precisam. Nós já agradecemos ao Rotary Club, Pedro Lobo, sua grande equipe, mas são tantos amigos lá do Rotary, Daniel Spila e toda a equipe, a diretoria do IACE, que são pessoas sérias, transparentes e que realmente têm muito prazer em ajudar. E aí então nós voltamos ao nosso assunto. Mas antes, Marcos, quero fazer um comercial também agradecendo a Câmara Municipal de Marília, presidida pelo senhor Eduardo Nascimento e a sua esposa, e a todos os vereadores, indistintamente. Eu queria agradecer o grande apoio que eles deram na compra de um aparelho para as crianças do projeto Amor de Criança. Um aparelho de endoscopia digestiva alta próprio, Marcos, para criança. Lindo aparelho. Já foi adquirido, deve chegar agora na próxima semana e vai ser de um uso maravilhoso. A cada vereador, eu nem gostaria de falar como vereador, mas a cada um que é pai, a cada uma das vereadoras que são mães. Olha, como pais e como mães, eu tenho certeza que a aprovação dessa verba destinada à compra desse aparelho foi do coração de papai, do coração de mamãe, de cada um dos senhores vereadores. Eu dirijo a cada um, como vereador, mas como família, como papai, como mamãe, que está abençoando a criança lá do outro lado. Sei que são filhos maravilhosos que vocês vereadores têm, que viveram a experiência e muitos já como avós, mas é a criança que está lá do outro lado precisando da tua ajuda e vocês corresponderam. Muito obrigado, senhores vereadores. A todos, um abraço assim bem amigo, porque fomos muito bem recebidos nesta segunda-feira com os vereadores nos cumprimentando, nos abraçando, e a gente agradece muito a esse apoio ao projeto Amor de Criança. Então, festa retrô, a gratidão à Câmara Municipal presidida pelo senhor Eduardo Nascimento e a todos os vereadores, um grande abraço e muito obrigado. Deus abençoe a cada um, a família de cada um, os filhos de cada um, os netos de cada um. Mas vamos falar então sobre doenças, né, Marcos? Marcos, aí tem na tela, Marcos, nosso tema, riscos de doenças no Rio Grande do Sul após enchente. Eu queria que você entendesse que nós estamos vendo as imagens muito tristes. Olha, isso aqui tem se repetido, né, Marcos, em todos os jornais. Isso tem se repetido, gente ajudando, participando. Aliás, vale a pena a gente destacar, Marcos, como é o coração do brasileiro. É maravilhoso. A gente sente perto, ao redor, Marília participando. Mas deu para entender, deu para sentir, ou pelo menos a distância, perceber que parece que todo o Brasil lá cobriu de bênçãos o Rio Grande do Sul. Uma tragédia, sem que se consegue mensurar a tristeza e a grandeza de cada família que passou por isso. Então essas imagens são atuais, de agora. Mas e depois que as águas baixarem? O que vai acontecer com as famílias, com as crianças? Qual é o potencial de risco de doenças? É isso que nós queremos discutir com você. Isso aqui agora, olha, quantas mortes já ocorreram, né, Marcos? Quanta tristeza, quantas pessoas, olha, se esforçando seriamente, se dedicando, usando a sua força, os seus recursos, barcos, jet ski, etc., aviões, enfim, o próprio governo, mas muito voluntário, e as ofertas e atendendo as crianças e as pessoas, famílias que estão lá desamparadas. E a gente vai falar então no próximo bloco sobre esses riscos dessas doenças. O que acontece agora depois das águas baixarem.
Até daqui a pouquinho, Marcos. Enquanto isso, você chama rapidinho um comercial e nós estamos de volta. É isso aí, doutor. Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos então para o intervalo rapidinho e a gente volta com muito mais aqui no Mundo da Criança. Até já! Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, a gente já está de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Ele já está aqui, professor Francisco de Agostinho Júnior, para esse segundo bloco desse programa super interessante, falando aí de algo tão atual como essa enchente lá no Rio Grande do Sul. Diga lá, doutor. Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco. Que alegria estar com você mais uma vez nessa sexta-feira. E aí, falando de um assunto muito triste, muito pesado, que é a enchente lá do Rio Grande do Sul. Nós temos aí as imagens, já mostramos, já fizemos uma apresentação daquilo que está acontecendo hoje. Aliás, isso está em todos os jornais, na televisão, em todas as redes sociais. Quanta coisa triste de se ver, mas quanta coisa boa de ver quando as pessoas se unem, sim, sem interesse para fazer o bem. Que legal isso, a gente poder participar e poder enxergar o coração dessas pessoas. Eu sempre digo, Marcos, que o mundo, apesar das divisões, dificuldades, das teimosias do ser humano, o mundo é rodado pelo amor. Eu acho que esse é um aspecto assim que é de Deus, que é santo e que o amor que existe no coração de cada criatura de Deus, ele ainda gera um mundo. O próprio amor de Deus para com a gente ainda continua fazendo esse dia rodar em 24 horas, a semana em 7 dias, o ano em 365 dias, e os séculos já se modificaram, mudaram, evoluíram. Mas pode observar, Marcos, o mundo é gerado pelo amor. Né? E aí, dentro dessas coisas, a gente há de pensar que a chuva vai parar, a chuva vai diminuir, e aí as pessoas como é que vão se reconstruir? É um assunto para governo, é um assunto para os especialistas,
Mas o que a gente quer falar é sobre as doenças que podem acontecer pós-enchente. Porque o que acontece na enchente? Acontece na enchente que você tem uma liberação, entre aspas, de animais que colocam em risco, que transmitem doenças. Então há uma liberação muito grande de baratas, por exemplo. Há uma liberação muito grande através da inundação de esgotos, dos ratos. A própria água contaminada acaba realmente colocando em risco as famílias, as pessoas. Pessoas que estão dentro da água, olha aí, pés dentro da água, pernas dentro da água, olha aí, pessoas quase de corpo todo dentro da água, muita gente dentro da água. E são águas que têm um potencial de risco, são águas contaminadas, porque essa água não é água de leito de rio, aquela água legal, tal, que as pessoas às vezes entram. Isso aqui é água misturada com água de esgoto, misturada com situações assim que trazem micróbios, que trazem fungos, que facilitam até a disseminação de vírus. Mas o importante realmente acaba sendo as bactérias, né, causando doença. E as doenças que a literatura traz, não é uma coisa que está se chutando para dizer assim, ó, isto tem um potencial para acontecer. Não, a literatura mostra em vários países, e uma literatura bem forte é o que aconteceu na Austrália com inundações. Após a enchente, você tem muitas doenças. Então, são situações que realmente são esperadas. E a saúde pública do Rio Grande do Sul, o próprio Ministério da Saúde, que dirigem a saúde pública, claro, já estão se preparando para o que pode acontecer após a água, a enchente, após a inundação. São várias doenças e nós queremos mencionar para alertar o que pode acontecer. Então, a diarreia, por exemplo. Como a água é contaminada, as pessoas dentro da água podem tomar águas contaminadas, a água dentro da água você pode colocar a mão na boca, você pode até ingerir essa água na natação, no desejo de sair da água. Então, você tem uma água em contaminação. Essa água contaminada pode provocar diarreia. Diarreia é importante, gente. Os agentes assim, parasitose, vocês conhecem, são os vermes. Então, vermes é transmitido pela água contaminada. A gente vê que a água contaminada, até dentro de casa, se não é uma água filtrada, se não há água bem cuidada, você corre o risco de uma transmissão de parasitas. Imagine essa água que vem do esgoto das cidades, de muitas cidades, quão perigoso, Marcos, com potencial de risco de você ter diarreia por parasitas. Um deles é um protozoário, a giardia, pode causar então diarreia. Mas bactérias importantes, aí a gente quer destacar essa salmonela. É uma bactéria, Marcos, que vivendo no intestino, ela pode invadir a parede do intestino, provocar diarreias assim homéricas, diarreias importantíssimas, sabe? Que coloquem em risco, principalmente quem? Principalmente as crianças. E nós estamos aqui para falar exatamente de crianças. Então, a gente tem muito medo da salmonela, porque como ela invade a parede, Marcos, ela pode causar outras doenças mais importantes. Então, a salmonela é uma bactéria de risco. E após a inundação, em função das águas que invadiram os esgotos, os bueiros, etc., realmente você pode ter salmonela contaminando as pessoas, provocando diarreia, assim, muito importante. A salmonela invade, como eu disse, o intestino, pode cair na circulação e provocar até infecções generalizadas, e principalmente em crianças,
crianças que podem ser desnutridas, e as crianças desnutridas são as de maior risco. Então, a chamada septicemia, meningite, outras doenças mais graves que a salmonela pode causar. Então, diarreia é uma coisa que vai ter que dar muita atenção. Infecções cutâneas. Infecções cutâneas é infecção de pele. Você está lá dentro da água, a água contaminada, os mais comuns agentes, estafilococcus, streptococcus, você tem uma lesãozinha, essa água contaminada acaba infectando essa região que você já tem uma porta de entrada e leva a infecções importantes. Você tem hepatites, principalmente hepatite A aqui no nosso meio, mas pode ter aí hepatite E, que a gente normalmente não tem, mas pode ter nessas situações. Então é uma doença que felizmente nós temos vacinas. Então as crianças são vacinadas desde de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, recebem a vacina de hepatite A. Mas é possível que pessoas mais adultas não tenham sido vacinadas, né? Nós vamos dedicar o próximo bloco, Marcos, à leptospirose. Mas queremos falar que cólera, também a gente não tem cólera, certo? No Brasil. Aliás, para dizer que não tem, agora em abril houve um caso de cólera na Bahia. Então, como houve um caso de cólera na Bahia, pode ter outros casos agora. A gente não sabe, porque o que tem lá dentro do esgoto de contaminação, dos bueiros, etc., o vibrião colérico Marcos, terrível. Ele realmente causa uma diarreia por toxina. Olha, a gente já assistiu isso aí numa época que houve uma epidemia de cólera. É uma coisa impressionante a quantidade de fezes que uma pessoa adulta elimina quando tem uma infecção desse tipo. Então, oxalá não tenha cólera. O tétano, porque a pessoa está contaminada. Além, a gente pode ter uma incidência maior de pneumonias, doenças por fungos e, é claro, fatores emocionais importantes, porque são famílias perderam entes queridos, crianças, adolescentes, houve assim um aspecto econômico muito forte. Então você pode ter, o que faz também parte de saúde pública, transtornos emocionais, depressão, ansiedades, etc. Então, eu diria, Marcos, que são muitas doenças que colocam em risco ainda o gaúcho. O potencial de risco é grande quando acabou a enchente, não vai pensar que resolveu. Não estou falando do aspecto econômico, estou falando de doença. Nós podemos ter aí doenças importantes. E no terceiro bloco, Marcos, eu quero me dedicar um pouquinho a falar sobre a leptospirose, que é uma doença importante que pode acometer as pessoas. Tá bom? Chama o comercial e nós voltamos em seguida. É isso aí, doutor. Rapidinho a gente já volta para o último bloco, então não sai daí não, e a gente volta já. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos Maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós.
conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal! Já de volta com o nosso Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Chegamos ao último bloco do programa, ele já está aqui com a gente, professor Francisco de Agostinho Júnior. Doutor, diga lá, para fechar aí com chave de ouro esse nosso programa desta sexta-feira. Diga lá. Muito bem, Marcos. Vamos para o nosso terceiro bloco aí, mais um programa, O Mundo da Criança. E hoje nós estamos falando de alguma coisa assim, bem desagradável, que é o potencial de risco de doenças pós-enchente, pós-inundação. Esse evento climático que abalou o Brasil, né, e que sacrificou o Rio Grande do Sul de maneira assim, muito grande. A gente fica... Claro que quando você vê as imagens você se emociona com tanta tristeza, tanta dor, tantas lágrimas que os moradores do Rio Grande do Sul estão sentindo, quantas lágrimas caídas, quantas coisas, situações, faces assim muito tristes. Mas nós estamos abordando sobre as doenças que podem vir agora. E não são poucas, são coisas importantes. Nós já falamos de diarreia, nós já falamos de infecção de pele, de hepatite. Pode haver aumento de pneumonia, porque a pessoa está dentro da água, pode ter aspirar. Pode haver situações assim de doenças por fungo, as micoses de pele podem aumentar. Então, várias doenças que nós mencionamos e que podem vir aí ter essa relação grande de doenças que podem acontecer. Mais uma que nós queremos mencionar, porque ela é rara, Marcos, mas ela é muito ligada às enchentes, às inundações. Às vezes que a inundação que nem é muito leve em relação a esse absurdo que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, que a gente está assistindo, pequenas inundações, mas como a água invade bueiros, invade esgoto, ratos podem sair em busca de sobrevida, né? E os ratos nadam bem, né? E procuram lugares secos para sobreviver. E esses ratos são os elementos que podem transmitir essa doença, que não é brincadeira, é uma doença grave. Vou me virar um pouquinho aqui para poder ler aqui com o telespectador o que pode acontecer e o que é a leptospirose. Então, a leptospirose é uma doença transmitida por bactérias, leptospira é o nome do gênero dessa bactéria, daí o nome leptospirose. É uma infecção que acontece por meio do contato, veja, Marcos, de urina de ratos. Então, quem é que transmite a leptospira? É urina de ratos. Então, imagine, a população de ratos saindo do esgoto vai ser muito grande. Em busca de lugares mais secos, então invadem casas, entraram nas casas agora junto com as águas e vão estar dentro das residências. E você que andou pela água das enchentes pode ter contatos com a urina de ratos, né? Ou com a urina propriamente, ou com água e lama contaminadas por essa urina. Então tem todo esse potencial de risco, que é o aumento da disseminação, da invasão que os ratos podem causar, e a urina do rato é que pode provocar essa problemática de uma doença tão grave que é a leptospirose. Em áreas de risco para inundações,
A incidência da doença, a incidência de leptospirose, veja, pode aumentar 10 vezes. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. Então, não é assim uma coisinha assim que pode acontecer. Não. A Organização Mundial de Saúde tem experiência isso de enchente em outros países e há literatura assim bem clara e bem ampla em relação a essas doenças pós-enchente. E a leptospirose é de um potencial de risco, olha, é por isso que nós deixamos para falar só sobre ela. Vamos ter que se preocupar com isso, porque senão ela ainda vai provocar doenças com potencial de risco de mortalidade alta lá no Rio Grande do Sul, né? Então, a leptospirose, continuando a falar sobre ela, né? Quem for infectado pela bactéria pode apresentar tem duas fases. A primeira semana, chamada de fase precoce, você vai ter sintomas inespecíficos. Então você vai ter febre alta, febre acima de 38 graus, você vai ter calafrios, dor de cabeça, né? Dores muscular, principalmente na panturrilha, falta de apetite, náuseas e vômitos. São os sintomas. Se você viveu lá naquela água e de repente você começa a ter febre, você começa a ter calafrios, você começa a ter dor, Marcos, é bem típico, a gente já viu doentes com leptospirose, e essa dor na panturrilha é de chamar atenção. Todos reclamam de dor na panturrilha e os olhos ficam muito vermelhos. 30% dos pacientes podem apresentar olhos vermelhos, características marcantes da doença. Então você vai ter uma situação assim, que tem alguns, é como uma infecção grave. Então, claro, você vai perder o apetite, você pode ter náuseas, vômitos, tudo isso que uma infecção importante pode ter. Então, o diagnóstico precoce é fundamental e certamente serão orientados os gaúchos de que começou a ter sintoma, tem que iniciar o tratamento, que é feito com antibiótico. Tem um antibiótico específico para isso. Os quadros mais graves, Marcos, ocorrem em aproximadamente 15% dos indivíduos, a partir da segunda semana. Então, a primeira semana que nós mencionamos tem alguns sintomas inespecíficos. Quando começa a segunda semana, você pode ter situações mais graves, os sintomas se exacerbam, pode ter insuficiência renal, pode ter um comprometimento hepático mais importante, um fígado com insuficiência hepática, e aí você pode ter insuficiência renal, você pode ter icterícia, porque você tem uma doença hepática causada pela leptospirose, o cara, Marcos, fica amarelo, com um amarelo que parece laranja, muito grave. Então, fica a pele, os olhos com a icterícia, né, grave. Então, isso aqui você já está na segunda semana, você já está numa situação mais grave. Então, pessoa que vai ser orientada, é claro, que você tem sintomas assim de febre, dor muscular, principalmente na panturrilha, olho vermelho, mal-estar, vômito, tem que começar a tratar. Não esperar a segunda semana, porque aí você pode ficar mais grave. Então você pode ter outros, em função do acometimento de pulmão, você pode ter tosse, e a mortalidade é de 10% e pode chegar a 50% quando ocorre hemorragia pulmonar. Então, Marcos, realmente é muito sério, pode matar. A leptospirose é doença grave e isso é uma coisa que nós não temos, graças a Deus, nós não temos. Marília, por exemplo, tem água, esgoto tratada, etc. Não tem nenhum potencial de risco disso, normalmente. Agora, com a enchente, isso que viveu o Rio Grande do Sul, a leptospirose passa a ser uma situação muito preocupante. Ainda nós temos o que fazer para se prevenir enchentes. A bactéria leptospira entra no corpo por mucosas da boca, nariz, olhos e por meio da pele, em caso de imersão prolongada na água contaminada. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão lá dentro da água há bastante tempo, faz tempo que está isso, não para a chuva, né, Marcos?
E o pessoal está dentro da água, salvando, trabalhando, fazendo com que possa haver um apoio para as famílias, né? Se você tem feridas e cortes, isso facilita a infecção. Então, a água entra, a bactéria que é transmitida pela urina do rato, entra pela pele, pela mucosa da boca e pode levar a esse quadro grave que nós destacamos. Vamos mostrar, Marcos, que a mortalidade é de 10%, mas pode chegar a 50% se as pessoas não forem diagnosticadas precocemente. Então é isso que nós queríamos mencionar sobre esses riscos agora. Devemos orar muito pelo Rio Grande do Sul, para que realmente não haja outras agravantes em relação às consequências dessa enchente. É uma pena que realmente o Brasil sofra por tudo isso. Oxalá hajam situações que favoreçam políticas administrativas, etc., e a saúde pública seja bem organizada para cuidar desses nossos patrícios gaúchos, nossos conterrâneos, compatriotas, que são o pessoal do Rio Grande do Sul. Vamos orar por eles. Mas, para você que é papai, que é mamãe, que acompanhou com a gente nessa sexta-feira o programa O Mundo da Criança, continue a ensinar o menino em que deve andar, no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não vai se esquecer desse caminho que você ensinou. Um grande abraço a todos. Um final de semana muito feliz. É isso aí, doutor. Um ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau!